Olá pessoal, estamos de volta para estudarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Semana passada nós ficamos com Jacó e toda a sua casa, eles estavam viajando de Betel para Belém. Em Belém nasce o segundo filho de Raquel, Benjamim. O primeiro filho de Raquel, vocês lembram, foi José, que Jacó amava mais do que a todos os outros. Depois do nascimento de Benjamim, Raquel morreu e foi sepultada junto à estrada de Belém. Com o nascimento de Benjamim, Jacó passou a ter 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos foram os cabeças das 12 tribos que formaram a nação de Israel. Algum tempo depois do nascimento de Benjamim, Jacó finalmente chegou a Hebrom, o lar onde morava o seu pai, Isaque. Isaque já estava com 180 anos de idade, estava cego. Rebeca, a esposa de Isaque, a mãe de Jacó, tinha morrido na ausência de Jacó. Por isso ele não teve o prazer de revê-la e como ele deve ter ficado triste com isso. Vocês lembram que Rebeca o amava muito e ele e a sua mãe fizeram todos aqueles planos que nós vimos em algumas lições passadas para que Isaac pudesse abençoar Jacó. Quando Isaac morreu, Esaú e Jacó o sepultaram. Finalmente Jacó estava agora em casa e seguro, não por causa da sua bondade, mas porque Deus tinha mudado os corações e o tinha conduzido e abençoado. Nós vimos a história semana passada. O tema da nossa mensagem de hoje é José e seus irmãos. Jacó, infelizmente, não aprendeu a lição com o erro de seus pais que deram preferência a um filho. Ele comete o mesmo erro de seus pais e, com 12 filhos, ele tem agora um predileto que é José. Vamos começar a nossa história sobre José com o filho predileto. Lá em Gênesis 37, nós vamos apenas os versículos 2 a 4, tá bom? Vamos lá. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Muito bem. De todos os 12 filhos de Jacó, havia um que era o predileto de seu pai. Todos os outros sabiam que o seu pai amava mais a José do que os outros, e esse fato os tornava cada vez mais invejosos. Certo dia, Jacó mandou fazer uma roupa especial para José. Isso fez com que os outros filhos entendessem que Jacó estava planejando dar a José mais do que a eles. Essa roupa era uma túnica do tipo usada pelos príncipes e usualmente era dado ao filho mais velho. Quando os irmãos viram a linda túnica que o pai dera a José, odiaram-no e já não lhe conseguiam falar de forma delicada. Começaram a tratá-lo de forma grosseira. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José pelo fato de ele ter nascido na sua velhice. Talvez o outro motivo fosse porque ele era o primeiro filho de Raquel, lembra-se? Ele amava mais a Raquel do que as outras esposas que ele tinha. Ele foi enganado por Labão. Ele queria realmente era ter casado apenas com Raquel, mas Labão enganou. Descobriu mais tarde que tinha se casado com Lia, a irmã de Raquel, e depois ele teve outras duas mulheres. Mas eu quero dar uma pausa aqui na nossa história para tirar algumas lições desse primeiro início da vida de José. Primeira coisa que eu queria que vocês notassem, uma lição importantíssima: sirva desde criança. Nós lemos no início do nosso trecho que José apacentava os rebanhos com seus irmãos. José era o querido do pai, mas não era mimado pelo pai. O pai que ama verdadeiramente o filho, ele ensina o filho desde cedo a servir. Infelizmente, hoje em dia, algumas crianças estão sendo privadas de serviços e que as levam a terem uma vida ociosa e cheia de regalias. Eu não estou falando de um trabalho para sustentar a família ou que prejudique seus estudos, mas serviços simples que podem gerar em você, primeira coisa, responsabilidade. Vai gerar em você um comportamento respeitável. Aprendizado, você vai aprender a servir, vai aprender uma atividade diferente e principalmente disposição. Tira de você a preguiça que é muito comum nessa idade. Então, crianças, desde cedo, acostumem-se a fazer atividades
Isso não é errado, pelo contrário, isso é bom para vocês terem disposição e já serem treinadas desde cedo a servir, tá bom? Eu vi uma frase num livro que eu estava lendo que eu achei muito interessante. Ela diz assim: aqueles que são treinados para fazer nada não servirão para nada. E essa eu gostei muito dessa frase. Eu fiz questão aqui de citar para vocês. Eu não sei quem é o autor, mas eu gostei dela. Aqueles que são treinados para fazer nada não servirão para nada. Guardem essa frase no coraçãozinho de vocês. A outra lição que nós podemos tirar: seja obediente e honesto. Outro trecho que cabe a observação importante é quando lemos que José trazia mais notícias deles a seu pai. Os irmãos de José aprontavam, não sabemos exatamente o que eles faziam, mas José contava ao pai. Podemos ver duas coisas importantes aqui na vida de José. Primeiro, aparentemente, parece que ele não fazia o mesmo erro dos irmãos. Os irmãos cometiam esses erros e ele pegava e ia comunicar ao pai. Então é interessante ver esse comportamento de José, porque com essa atitude dele, ele dava a oportunidade para o pai corrigir os seus irmãos e com relação aos irmãos, mostrando aos irmãos a possibilidade de corrigir os seus erros. Então, crianças, obediência e honestidade são virtudes de uma criança que teme ao Senhor e que quer fazer o que é certo. Guardem essas lições no coração. Desde cedo, sejam obedientes e sejam honestos. Errou, diga: papai, errei, pai. Errei, fiz isso, isso, isso. Se for passivo de disciplina, aguente as consequências do seu erro. Tá bom? Então é uma lição importante que a gente tira aqui logo no início da vida de José. Mas José era especial para Deus, pois Deus tinha um plano muito especial para José. Vamos continuar vendo a vida de José e agora vamos ver que José foi odiado por seus irmãos. Lá em Gênesis 37, a partir do versículo 5 até o versículo 22, nós vamos ver exatamente o comportamento dos seus irmãos agora com José chegando a uma atitude bem mais séria. Vamos lá? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo e, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentas teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem contou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles,
a fim de o restituir ao pai. Muito bem, vamos começar explicando um pouquinho sobre os sonhos de José. José, na adolescência, sonhou que era mais importante do que seus irmãos e que estes teriam de se curvar diante dele. Em outro sonho, além dos seus irmãos, também seus pais se curvavam diante dele. Quando ele contou esses sonhos à família, seus irmãos zombaram dele, odiaram cada vez mais. Seu pai o repreendeu, mas passou a pensar muito nos sonhos de José. Lembra, Jacó era muito afinado com Deus e talvez Jacó suspeitasse que isso talvez tivesse vindo de Deus. Porém, eu quero tirar uma lição importante: a simplicidade de José. José conta seu sonho de uma maneira simples, sem se orgulhar ou mostrar-se superiores aos seus pais e a seus irmãos. E eu queria que você pensasse um pouquinho, muito cuidado com orgulho, arrogância, prepotência. Não queira ser superior a ninguém. Seja simples como José. Busque sempre a simplicidade em tudo que você fizer, tá bom? Vamos continuar a nossa história e vamos ver um pouquinho sobre a trama dos irmãos contra José. Os irmãos mais velhos levaram certa vez os rebanhos de seu pai a Siquém para pastar. Passado algum tempo, Jacó ficou preocupado com seus filhos e também com o rebanho. Por isso mandou que José fosse de Hebrom até lá para ver se eles estavam bem. José encontrou seus irmãos em Dotã. Quando os irmãos viram José chegando, tramaram matá-lo. Rúben, o filho mais velho de Jacó, rogou pela vida de José, pedindo que os irmãos não matassem ele, mas colocassem ele no poço vazio que havia ali pertinho. Rubem talvez estivesse planejando retornar ao poço e tirar José de lá e levá-lo de volta ao pai, sã e salvo. Agora eu queria que você aprendesse uma lição importante. Infelizmente as pessoas pagam o bem com o mal. Qual foi a missão de José? Seu pai disse: vê se vão bem teus irmãos. José vai ao encontro dos irmãos para lhe fazer o bem e os irmãos querem o seu mal. Muito cuidado com a inveja, ela causa muito estrago na vida das pessoas, principalmente nos relacionamentos. Os irmãos de José queriam pagar o bem que ele queria fazer a eles para ver se eles estavam bem e tudo, talvez ajudá-los de alguma forma, com o mal, querendo matá-lo. Isso acontece hoje em dia. As pessoas cada vez mais estão egoístas, cada vez mais estão invejosas e isso tem causado muito estrago na vida das pessoas. Examine o seu coraçãozinho, não deixe que nenhum tipo de inveja, não deixe que esse tipo de sentimento ruim se apodere do seu coração. Sempre que você tiver algo desse tipo, converse com o Senhor, peça perdão, peça para Deus tirar isso do seu coração. Não alimente essas coisas ruins, isso não vai te ajudar em nada, tá bom? Vamos continuar a nossa história e vamos ver que José foi vendido. Em Gênesis 37, do versículo 23 ao 32, vai explicar mais como é que aconteceu isso. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. É triste a história de ver os irmãos tramando de uma forma tão cruel a morte de seu irmão. Quando José chegou, seus irmãos o agarraram, tiraram-lhe a túnica
e empurraram para dentro do poço vazio. Dotã era um lugar deserto onde ninguém haveria de encontrá-lo. Com José preso no poço, os irmãos se assentaram para comer. Enquanto eles comiam, perceberam que chegava por perto dele, passava ali perto, uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Judá teve a ideia de vender José para essa caravana de mercadores. Quando a caravana chegou, os irmãos de José venderam por 20 peças de prata. A caravana dirigiu-se para o Egito, levando José como escravo para ser vendido a quem oferecesse melhor preço. Mais tarde, quando Rubem foi ao poço, assustou-se ao ver que José não estava mais lá. Ficou tão nervoso que rasgou as suas roupas e correu a contar a seus irmãos que José tinha desaparecido. Os outros o acalmaram e contaram tudo o que tinha feito. Depois tomaram a túnica de José e a encharcaram com o sangue de um bode e que tinha lá e matado para enganar o seu pai. Foi muito cruel para o seu pai ter lhe mostrado a túnica de José manchada de sangue. Mas talvez fosse o modo de se vingarem dele por ter dado mais amor a José do que os outros. Veja que a família se desestruturou bastante. Tudo por conta do que? Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Olha o prejuízo causado na família por causa do erro do pai. Vamos continuar e vamos ver o final da nossa história. Agora vamos ver a tristeza de Jacó. Em Gênesis 37, do versículo 33 até o versículo 36, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Que tristeza de Jacó ver aquela cena tão chocante, a túnica especial que ele tinha feito para o filho, toda ensanguentada, e ele achando ali que fosse talvez o sangue de José. Claro que na hora que ele olhou para a túnica, ele deve ter reconhecido imediatamente. Ele rasga então suas vestes, ele veste de saco e chora por muitos dias. Seus filhos e as suas filhas tentaram consolá-lo, mas não conseguiram. Era o filho que ele mais amava e não poderia esquecê-lo. Disse que ia chorar até o dia da sua morte. Eu quero encerrar a nossa história com a última lição. Nunca alimente o ódio no seu coração. É difícil de entender como os irmãos de José puderam ver o seu pai chorando a morte de José sem lhe contar a verdade. Como eles devem ter odiado o irmão. O ódio é um sentimento horrível que faz as pessoas dizerem e fazerem coisas cruéis, até aquelas que eles amam. Deus nos dá uma ideia do que é o ódio lá em 1 João 3,15. Veja o que diz lá. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aquele que odeia seu irmão é um assassino, e os assassinos não terão a vida eterna. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Você odeia alguém? Se odeia, tenha cuidado. Deus diz que você é um assassino, que você não vai ter a vida eterna. Não podemos verdadeiramente amar o Senhor se nós tivermos ódio no coração. E a Bíblia ainda é mais dura, dizendo que essas pessoas não serão salvas. Deixa eu compartilhar algo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Aliás, não aconteceu comigo, aconteceu com as minhas filhas. E serviu de lição para mim mesmo. Achei muito interessante a atitude delas. Elas eram bem pequenas, acho que tinham mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. E elas estavam no colégio. E lá no colégio, um menino passou e deu um soco no rosto de uma das minhas filhas. E foi muito interessante, ela chegou em casa com um hematoma no rosto. Aí eu perguntei: o que foi que houve? O que aconteceu com o seu rosto?
Ela disse, pai, foi um menino que pegou e passou e me deu um murro. Eu disse, oxe, e o que foi que você fez com ele para ele lhe dar um murro? É muito estranho, como é que pode? Aí ele disse, pai, é que o senhor não conhece esse menino. Esse menino é ruim, pai, muito ruim. Se você conversou com a diretora, com a professora, pai, não adianta. Você pode falar, esse menino não tem jeito, ele só faz danação lá no colégio. Eu disse, tá bom, pois vamos orar por ele, para que Deus possa mudar o coração dele, tá bom? E a gente orou, tivemos aquele tempo de oração, e foi muito interessante. No dia seguinte, elas são gêmeas, estudam na mesma sala, a irmã dela chegou e disse, pai, me dá um chocolate? Eu disse, para que você quer chocolate? Pai, por favor. Disse, tá bom, dei o chocolate para ela, e ela foi para a aula, tudo. Quando foi depois que ela voltou da aula, ela chegou para mim e disse, pai, o senhor lembra daquele menino que bateu na minha irmã? Eu disse, lembro. Eu dei um chocolate para ele. Ah, disse, foi, que legal. Mas por que você deu um chocolate para ele? Eu disse, pai, porque eu acho que a gente tem que pagar o mal com o bem. E eu dei. Eu disse, foi, como é que foi a atitude dele? Ele disse, foi estranho, ele pegou o chocolate e saiu correndo. Eu disse, ah, tá bom. Passados alguns dias eu perguntei, e aí, como é que tá aquele menino danado que tinha lá na sala de vocês? Pai, ele tá diferente. Ele não trata mais a gente assim, não. Ele brinca ali, mas ele tá mudado, pai. Eu disse, que bom. Aí veja que lição preciosa. Se a gente tivesse ido lá na diretora, feito confusão e tudo, não ia adiantar de nada, não ia mudar o comportamento dele. Mas quando a gente ora e pede para Deus transformar as pessoas, Deus transforma. Foi muito interessante a atitude delas, e eu digo isso não para a glória minha nem delas, mas eu digo isso para a glória do Senhor, para que a gente possa aprender a lição. Quando as pessoas quiserem fazer o mal conosco, nós temos uma arma poderosa, nós temos o amor no nosso coração, Deus nos ama, e esse amor que está no nosso coração, ele deve ser traduzido em ações. Então, é muito fácil dizer que é crente, mas nós temos que viver como crentes. Nós devemos amar as pessoas que nos odeiam. Nós devemos amar aquelas pessoas que nos querem o mal. E lembra do que é a palavra amor? Amor é querer o bem das pessoas. Nós devemos querer o bem das pessoas e não permitir que o ódio, que a raiva, o rancor faça parte da nossa vida. De jeito nenhum. Então, quando você tiver de novo esse sentimento ruim, amargo, azedo, de raiva, de rancor, de ódio das pessoas, peça a Deus para tirar isso rápido do seu coração. E uma das boas formas de tirarmos isso do coração é praticando o amor, é fazendo coisas boas, fazendo coisas que realmente venham alimentar o nosso coração com algo gostoso. É muito bom servir aos outros, é muito bom amar as pessoas. E por que a gente faz tanta coisa ruim? Por que a gente quer o mal das pessoas? Infelizmente, a nossa carne, o inimigo que anda ao nosso redor, o mundo, ensinando que a gente deve cada vez ser melhor do que os outros, que a gente deve lutar pelos nossos direitos. Tudo isso impede que nós façamos algo muito simples, que é amar, que é querer o bem. Então, que sirva de lição para nós hoje, que a vida de José seja um exemplo para nós. Não queira o mal de ninguém, não. Não tenha ódio de ninguém, não. Veja que tudo isso só trouxe tristeza. Na próxima semana, nós vamos continuar falando da vida de José e vamos ver tudo que ele passou depois que ele chega no Egito. Tá bom? Então, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo de estudo da sua palavra, tá bom? Vamos baixar nossas cabeças. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos a vida cristã de uma maneira plena, deixando qualquer tipo de sentimento negativo, raiva, rancor e ódio de lado, e que possamos amar mais as pessoas, querer o bem das pessoas e fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças, obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tem a provinha aqui do lado, aqui embaixo. Faz aí para que a gente possa cada vez mais exercitar os nossos conhecimentos na palavra do Senhor. Tá bom? Tchau, até a próxima semana.